Já o Vasco projeta prejuízo de 300 milhões de reais nessa temporada. O Vasco já tem respostas sobre a situação de Brian Rodrigues, Yeboah e outros nomes. É porque essa equipe não tem jogadores que sabem de fato fazer gol. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco projeta um prejuízo de 300 milhões de reais para a temporada de 2026. Esse número foi descoberto em meio às justificativas que o Vasco passou para a Justiça em relação a um pedido para obtenção de um empréstimo de 150 milhões de reais junto a Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, que negocia a compra da SAF Cruz Maltina. Só para vocês entenderem, por estar em intervenção judicial, o Vasco precisa da aprovação da Justiça mesmo para a obtenção de empréstimos. E o Vasco trabalha hoje para conseguir 150 milhões de empréstimos que ajudariam no pagamento das contas até o mês de outubro. O Vasco calcula que ainda precisa de 210 milhões de reais em novas receitas para conseguir honrar com seus compromissos. Também, de acordo com esse documento enviado à Justiça, o caixa do Vasco se esgota em 20 de agosto. A projeção é de uma arrecadação para a temporada de 500 milhões de reais, só que gastos de 800 milhões, até por isso esse déficit de 300 milhões de reais. Só para completar, registrar que o Vasco, enfim, pôde apresentar de forma oficial Colídio, atacante contratado do River e que vestiu a camisa 9, e Sousa, volante contratado do Racing e que apareceu com a camisa 5, excelentes reforços, que se juntam ao time de Pedro Emanuel para a partida de domingo contra o Santos em São Januário, partida decisiva entre os dois times que brigam contra o rebaixamento. Outro nome, Brian Rodrigues. Qual é a situação? Esfriou realmente a negociação entre Vasco e América do México. Os valores pedidos pelo clube mexicano são considerados altos demais pelo Vasco nesta janela de transferências. E diante dessa situação, amigo torcedor Cruz Maltino, importante deixar muito claro a todos vocês, o Vasco saiu das tratativas por Brian Rodrigues. O que eu, inclusive, através de apurações feitas nessas últimas horas, ouvi é que nessa janela de transferências, jogadores da prateleira Brian Rodrigues não chegarão ao Vasco da Gama. Qual é a prateleira Brian Rodrigues? De primeira prateleira. Jogadores tops, com números maravilhosos, titulares absolutos de sua equipe, jogadores de nível europeu. Esse tipo de atleta não chega nessa janela de transferências. E um outro nome que também se falou muito nesses últimos dias foi o nome do John Yeboah, nome que realmente interessou ao Vasco da Gama, o nome que de fato a diretoria quis a contratação, abriu negociações, mas o Vasco ouviu por parte do jogador que quer permanecer na Europa nesse momento. E aí a gente segue na mesma linha de pensamento do Nelson de Ossa. O Vasco quer atletas que queiram estar no Vasco. Se não quiser estar no Vasco, o Vasco não irá contratá-los. Então, se hoje, nesse momento, Yeboah entende que quer permanecer na Europa, o Vasco não vai convencê-lo a vestir a camisa do Vasco da Gama. Quem quer vir para o Vasco vai apresentar o projeto e vai fechar. Quem não quer, o Vasco não vai ficar insistindo, caso de Nelson de Ossa e John Yeboah. Então essas são as situações. O Vasco hoje prioriza a chegada de um 9, de um ponta, de um meia e de um zagueiro e está aí no mercado da bola à procura desses jogadores. Ensina e se propõe a mexer coletivamente para levar essa equipe até o terço final. E quando você não tem jogadores capazes de fazer o gol, capazes de balançar a rede, capazes de fazer aquilo que eles estão ali para fazer, o resultado vai ser esse. Então não adianta você dominar, não adianta você ser uma equipe mais qualificada, você contar com a força de sua torcida, lotando o São Januário mais uma vez, não adianta. Enquanto o Vasco não souber colocar a bola na casinha, nada vai acontecer. E quando digo isso, só é possível se você tiver jogadores que sabem fazer isso também. É até o título da minha live. Não adianta só o time não saber fazer gol. É porque essa equipe não tem jogadores que sabem de fato fazer gol. É claro que a gente tem atacantes como o David, como o Spinelli, como o próprio Brenner que se machucou, que vez ou outra, raramente, vão lá e balançam a rede. Mas o fato é que o Vasco perdeu no início dessa temporada mais de 40 gols, com as saídas de Verratti e também Ryan, e a diretoria resolveu dar tempo em quem ela apostou, no Brenner, no Spinelli e no David de novo, e o tempo mostrou
que nada mudou. O tempo mostrou que o Vasco, desde o início dessa janela de transferências, já tinha que estar focado na contratação de um atacante que saiba fazer gols, que seja camisa 9, que seja um grande finalizador. Porque isso o Vasco não tem. Consigo entender a paciência com o Brenner, consigo entender a aposta ainda no Spinelli para ser um reserva, como veio para ser, mas não consigo entender a falta de senso de urgência na identificação de um problema há muito tempo. A negligência que essa diretoria teve na posição do setor de ataque é o que tem feito o Vasco, infelizmente, em muitas partidas, jogar bem, como foi contra o Bahia, e não conseguir vencer. Como aconteceu contra o Olímpia, dentro de São Januário. Mais uma vez, um 0-0. Não é coincidência que uma equipe que melhorou coletivamente, que evoluiu coletivamente, que cada vez mais tem tido confiança para poder jogar, que tem tido ideias, tanto com a bola quanto sem a bola, uma maneira organizada e com o repertório, tenha empatado 2 jogos seguidos por 0-0. E pasmem, sabe o que é mais engraçado? Nos 2 jogos, o Vasco jogou melhor. Nos 2 jogos, o Vasco mereceu vencer a partida. Qual é a análise, Pedrosa, que se faz então? A análise é técnica. E não do técnico à beira do campo. É técnica de um time que não consegue aproveitar as suas oportunidades. Quer um sinal mais claro do que isso? David, o atacante que em agosto de 2026 ainda tem sido utilizado como titular do Vasco, nos últimos 2 anos fez 62 partidas. 62 partidas. Vai ver a quantidade de gols que ele tem. Não passa de 5. E aí a gente mais uma vez vai esbarrar naquilo que é a falta de senso de urgência, que é o departamento de futebol. E pode custar muito caro. Pode custar muito caro, que não é algo só que vai ferir o Vasco, lesar o Vasco para a Copa Sul-Americana. E o jogo que era para ter terminado 3-0 para o Vasco sem nenhuma dificuldade. O Olímpia não finalizou praticamente a gol. O Olímpia não chegou. O Olímpia não foi perigoso. O Olímpia não quis jogar. O Olímpia só quis se defender. E até para se defender, o Olímpia é frágil. Frágil. Uma equipe de uma tradição enorme, uma equipe que tem uma história muito bonita, mas dentro de campo é impressionante como o Olímpia é um adversário frágil. E essa é a única coisa que o Vasco pode se apegar para tentar essa classificação lá no Paraguai. Porque eles vão apostar muito na bola aérea, eles vão apostar muito na força de sua torcida, na garra, na tradição, mas bola jogada, mesmo o Vasco com um time misto, da forma organizada como o Pedro Emanuel tem implantado nesse time, o Vasco foi bem melhor, muito superior. Então, cara, o que mais me preocupa, vou ser muito honesto com vocês, não é nem a Copa Sul-Americana em si, porque eu acho que, e aí fica também o recado, né? Como faz falta o Andrés Gomes, né? Mesmo com as dificuldades que ele tem, mesmo com as tomadas de decisão erradas, né? Como faz falta o Andrés Gomes, que mesmo com os problemas dele, leva o time à frente, cria oportunidade. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão, por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!